Olá pessoal, então vamos continuar aí o nosso curso de fresamento, né? Hoje a gente vai estar dando continuidade também à parte de deslocamento, né? Do ponto zero. Então a gente vai estar fazendo esse modelo aqui, ó, do manual do fabricante da Home, tá? Tem tanto para o comando Fanuc, tá? Quanto para o comando, esse aqui do comando Siemens, né? Tá? E esse aqui para o comando Fanuc, tá? É um material de apoio, né, que o pessoal da Home utiliza aí para dar o treinamento, mas ele não é suficiente para a gente pegar ele aqui e realizar essa operação, porque ele falta aí alguns detalhes, né? Por exemplo, esse do Fanuc, ele colocou um diâmetro de 10, ele não arranca todo o material, né? Essa distância daqui até aqui já é 15, com mais 15 aqui, então se eu fizer essa programação, ele não arranca. Outra coisa que eu vi quando eu fiz a simulação, que ele começa aqui em 50, depois finaliza em 50, então fica aqui uma saliência pequenininha. Então eu tive que mandar ele um pouquinho mais para frente para ele descer, tá? No finalzinho, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a apresentação no PowerPoint. E vamos mostrar os caminhos que eu segui, tá? Então, primeiramente, eu fui lá, fiz o desenho no CAD, né? Então, eu coloquei aqui uma distância, usei o Inventor, na verdade, né? O SolidWorks também dá para fazer tranquilo. Então, a distância, na verdade, desse centro aqui é 70, né? Fiz aqui, depois fiz uma concordância com o raio de... Esse aqui é o raio de 15, né? E aqui é o raio de 13, tá? Depois eu simulei aqui a programação, como, né, sugerido lá, então ficaria assim, mas não é isso que você quer, né? Você quer isso aqui separadinho, né? Então é porque ele só fez o contorno, tá? Se fosse para fazer no Shopmill, fazer no canto, tranquilo, mas para fazer manual a gente precisa aí de uma estratégia para fazer essa usinagem, né? Eu pensei inicialmente, falei, eu vou pegar isso aqui, eu vou aumentar ele, vou dar um offset, vou aumentar, vou pegar uma ferramenta, né, suficiente para ela passar aqui e não tocar um com o outro, né? Fiz uns desenhos, fiz o círculo, fui passando, né, para calcular e cheguei então a fazer com 3 vezes de 6, depois fiz 2 vezes com 5. O que acontece é que com esse, né, com esse valor de 130 entre um e o outro, eu não tive muito sucesso. A hora que eu passei para 140, eu consegui fazer dessa forma. Mas como tem que ser com 130, tá? De repente, se fosse quem estivesse fazendo um projeto aqui, falar, não, conhecendo, né, esse processo, falar, vou passar aí para 140, tá? Mas é possível com 130. Depois eu pensei um pouco aqui e foi até mais fácil, tá? Então vamos lá, vamos percorrer aqui os caminhos, tá? Então aqui foi seguindo, né, a programação que está lá no catálogo, e alguns, né, alguns fabricantes, eles não são completos, né? Bom, então tá aqui o que eu fui fazendo. Eu fiz o desenho, coloquei aqui algumas cotas que não tinha, né, para eu entender. Então uma coisa que não muda aqui são os pontos, tá? Então eu fui colocando os pontos para a gente trabalhar com aquela vírgula, aquele R, né? Então, por exemplo, aqui, ó, peguei os pontos aqui, o ponto 1 inicial que ele fala, né? É o ponto 0 para x, 15 para y, depois o ponto 2, o ponto 3, tá vendo? O ponto 6, o ponto 7, o ponto 8, o ponto 9. Só que quando eu for finalizar, eu não vou parar nesse ponto 1, tá? E eu vou como se eu fosse para o ponto 2 aqui, ó, mas só que depois eu volto para o y menos 10, tá? Porque aí ele faz esse raio para cá de novo. Aí deu certo, aí ele não pegou. Eu cheguei um pouquinho para cá com 30, mas mesmo assim ainda ficou uma pontinha aqui. Pode ser que seja uma questão do simulador também, tá? Mas é bom passar um pouquinho aqui desses 50 pelo menos, tá? Então aqui tudo bem. O que ocorre aqui quando você sai do P1, né, e vai praticamente para o P3, né? Você enfrenta aqui um primeiro raio, né? Por que é um raio de menos 13, gente? Isso aqui é uma coisa importante. Quando ele é... Isso aqui, esse raio aqui é 13, né? Esse aqui é 15. E esse maior que faz mais do que 180 graus, ele é 13. Quando ele é um raio maior que 180, você coloca negativo. Isso vale tanto para o comando Fanuc quanto para o comando Siemens, tá? Então, menos 13 todos. Uma coisa importante também que acontece aqui, que esse raio aqui, ó, o raio de 15, tá vendo? Ó, ele vai se repetir em todos.
Então no Siemens tem uma função modal que eu consigo fazer. No Fanuc eu não sei, eu acho que não tem, tá? Para eu não ter que ficar repetindo. Então vamos lá. Então eu fiz aqui a programação, né? Fiz a programação aqui no comando Fanuc, e depois fiz aqui o subprograma também no comando Siemens. Então tá aqui, ó, tá? Tá vendo? Esse RDM aqui, o RAID 15, é porque esse M significa que eu vou torná-lo modal, porque ele vai repetir esse 15 aqui em quase em todos, tá vendo? E a hora que ele parar, eu tiro ele aqui, ó. Eu coloco RNDM 0, mas esse aqui não funciona. Depois que ele fizer isso aqui, ele vai ficar 0. Então eu ganho aqui, né? E é uma coisa nova para vocês aí também, tá? Então esse programa é transportado para cá. O que muda é Y15, Y28, tá? CR-13, né? Então seria R-13 que eu coloco CR igual a menos 13. E esse R15, tá? Que seria depois, seria o RND igual a 15. Mas como eu já coloquei no modal aqui em cima, ele vai se repetindo, tá? A outra coisa que já fez aqui, ó. Eu já criei uma subrotina dentro disso para não ficar o terceiro. Então eu coloco aqui, ó, o repeat, início e fim. Então eu crio, né, um subprograma dentro desse aqui mesmo, ó. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai começar no início aqui, que é esse incremental. Para eu poder fazer esse incremental duas vezes, né? Que ele arranca primeiro a menos 4, depois com menos 8 ele arranca 12. Tá? Aí eu começo a fazer toda a programação. E depois no fim, ó, que ele vai, o Y41 15. Tá? Olha o que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, a hora que ele ia voltar para o ponto P1, eu não parei no Y50, né? Tá? No X50. E eu fui um pouco a mais, eu fui no X28, que é o ponto P2, mas como eu não ia colocar esse raio para ele fazer de novo, eu pedi para ele finalizar, apontar para ele entender que caminho que ele tinha que fazer, né? A inclinação, e eu apontei para ele aqui o Y-10. Aí fui até o Y50, cancelei a compensação de raio e volto para o mesmo Y10, tá? Para começar de novo, tá certo? Então, aqui os pontos, né? As coordenadas, na verdade, né? Não, aqui é o seguinte. Como eu fiz, tá? Eu vou adiantar um pouquinho, depois eu volto aqui, tá? Isso aqui foi necessário para não ficar igual, tá? Igual isso aqui, né? Então eu tive que passar a ferramenta aqui, ela veio aqui e fez aqui. Depois daquela sobe no Z0 e volta para cá, tá? Só que eu tenho que passar duas vezes de 6 aqui, podia passar 4, tá? Mas passei duas de 6 aqui para ela poder retirar esse material do lado, tá? Talvez o correto mesmo seria, né, passar 3 de 4 igual eu passei aqui. Mas aqui é porque, né, eu tenho mais contorno, aqui foi só uma trajetória, né, praticamente linear, né? Então perfeito. Então vamos lá. Então para eu fazer isso, eu criei esses pontos aqui para a gente não se perder na programação, né? Então, por exemplo, ele começa no ponto P0, ele vai descer aqui fora da peça, que é menos 30, com menos 30 para Y. Depois ele vai para o ponto, do ponto P0, na verdade ele vai para o ponto P2, né? Ele vai para o Y245, porque você... Não, ele vai para o ponto P1 aqui, ó. Desculpa, ele encosta aqui nesse ponto mesmo. Ponto P1, menos 15, menos 15. Como ele tem 260 de comprimento, então eu tiro o 15, ele vai chegar aqui no 245, ó, no ponto 2. Depois ele vai para o ponto 3, tá? E a ferramenta eu não cancelei a compensação do raio dela, ela está no meio aqui, ó. Então se ela está com 24 aqui no caso, ela está arrancando 12 aqui, ó, tá? Depois ela desce para o P4, vem para o P9, eu vou colocando os valores, vem para o P10, tá? Aí ela sobe aqui em Z e pula para cá e começa a operação de novo, né? Certo? Duas vezes. E aí ela fica assim, ó. Eu retiro aqui. Tá, olha isso aqui que eu coloquei esse Z-6 aqui, por quê? Porque eu subi um Z5 para ela pular daqui para cá, senão ela passa batendo aqui, ó. Mas como eu subi e ela tem um incremento lá de menos 6, eu tive que voltar na mesma altura que ela estava, porque a hora que fizer a segunda vez ela vai para menos 12, tá? Então cuidado com isso aqui. Se achou que isso aqui tá difícil, o que eu tinha feito no início? Ela fez esse percurso todo, a hora que ela chegou aqui, ó, ela veio para cá, veio aqui sem cortar e voltou aqui, tá? Mas, tá? Desperdiçar. Você sobe aqui, desperdiçar tempo, né? Você sobe com o Z0, vem com o Z0, você ganha
se você otimiza aí o seu processo. Então aí eu tive que criar um programa no início, né? Esse programa no início, para depois a gente fazer aqui, isso que não tem lá no manual, né? Para a gente poder fazer direto. Aí eu fazendo direto aqui, mas escolhendo uma ferramenta com um diâmetro de 24, que eu posso escolher, porque o raio menor dela é de 13, e essa ferramenta de 24 vai fazer um raio com 13, tá? Eu acho que até uma ferramenta de 22 iria bem aí. Bom, aqui é o seguinte, pular para o slide 24. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que eu tinha pensado inicialmente, tá? Que eu peguei aqui, ó. Se eu clicar aqui, né? Eu pegar aqui o de 20, ele passa e não estava fazendo uma experiência. Eu montei aqui o desenho, fui pegando aqui o diâmetro da fresa e fui passando para ver se era possível, né? Tá fazendo. Bom, e aí o que eu fiz aqui, ó? Eu dei um offset de 6, tá? Mais 2, tá? E fiz essa programação aqui parametrizada, tá? Então, o meu 1, quanto que aumentou o meu 1? Quem que é o meu 1 na verdade aqui? O meu 1, ele é essa distância do y aqui, ó, tá? Que é igual a 27, o 2, 3, é porque ele aumentou. Então, aqui ele varia 15, né? Como ele aumentou mais 12, então ele foi para 27, tá? Então, ele foi para 27. Deixa eu só saber quem que é esse 1 aqui. A hora que ele entra aqui, aonde que eu pego a variável 1? A variável 1 está aqui embaixo. Na verdade, eu já tinha alterado isso aqui lá no programa. Vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. Então, esse trans 2 aqui eu vou abrir. Ele chamou o programa 17, que por sua vez eu acho que chamou o programa 16. Então, vamos lá. Aqui, subprograma. Deixa eu só confirmar aqui que o 17 chamou o 16. Abrir aqui. O 17 chamou o 16. Perfeito. Então, vamos olhar o 16 aqui. Que eu já tinha corrigido, tá vendo? Então lá, agora sim. Só que lá é variável 1, que é R1. Eu coloquei 3, porque aí quem que ele vai ser? Né? Para ir na sequência, seria esse valor aqui. Ó. Esse valor inicial para y era 15. Então se ele aumentou, se ele for diminuindo, na verdade, porque ele foi para baixo, mais próximo de 0, eu tirei 12, ele foi para 3. Aí o meu R2... Quem que é o meu R2 que dá 3, que diminuiu de 12, também era 15. Então era esse raio aqui, ó, tá? Esse raio aqui, ó, de 15, tá? Esse raio, o que acontece com ele? Ele diminui, tá? Porque ele é a parte côncava aqui, então ele foi diminuindo. Então ele era de 15, passou para 3, tá? Quem que aumenta? O raio de 13, tá? O raio de 13 aumenta, mas sabendo que ele é negativo, mas ele aumenta em módulo. Ó, ele passou para 25. Né? Aqui seria 19, de 6 em 6. Então eu fiz a equação aqui, ó. O meu R1, esse aqui, que é o que é 3, ele vai aumentar de 6 em 6 até chegar a 15. Ao chegar a 15 ele para, né? O meu R2, que vale 3, ele também tem que chegar a 15, então é mais 6. Esse menos 25, que é o raio, né? Que era o raio de 13, ele tem que chegar a 13. Então eu tenho que somar ele duas vezes. Então eu coloquei aqui, ó, R3 é igual a R3 mais 6. Então ele vai fazer duas vezes, né, para chegar lá, tá? E aí o que ocorre? A hora que a gente... Então agora eu vou voltar lá no programa. Eu passei aqui, vi que era possível, né? Eu achei que dava, mas não deu com aquela programação que estava lá, com aquele valor, né, com esse 130, né, de distância de um para o outro aqui. Então vamos lá, eu vou voltar lá, deixa eu abrir aqui, Program Manager, ele é o Trans 2, vamos abrir, tá? Então aqui, ó, ele pôs 130, esse 130, tá? Deixa eu só abrir o catálogo aqui, esse 130 que está aqui, daqui para cá, ó, tá vendo? Que dificultou um pouco aqui, tá? Eu vou deixar com 130 e depois a gente muda para 140, mas eu não posso mudar, né? Sem consultar aí o cliente, né? Entendeu? Normalmente é uma peça que faz a parte de um conjunto, né? Se mudar aí complica tudo. Então vamos lá, então vamos simular para ver o que ocorre, né? Foi na primeira tentativa, mas é só para provar que deu certo. Uma outra coisa aqui, peraí. Uma outra coisa importante, né? Vou voltar aqui, ó, o L16.
que passou, eu acho que é bom falar. Por que não deu muito trabalho para fazer isso, o L16, né? Porque o ponto, tá? O X15 e o Y28 não mudou, esse Y72 não mudou, então o ponto central não mudou, porque a gente só está fazendo aí arcos, né? Tá? Então ficou no mesmo ponto, o que aumentou foi só o valor do raio, então isso facilitou essa programação aqui. Se eu quisesse fazer com 5 é só corrigir, se eu quiser fazer 3 de 3 também é só corrigir, e esses valores aqui não mudam, tá? O X e o Y não vai mudar, tá? Então vamos lá, Program Manager, espero que eu não tenha alterado nada ali sem querer. Então vamos lá, trans 2 aqui, abrir e vamos fazer a simulação. Ó, tá vendo que ele vai fazer 3 vezes, né? O primeiro, é claro que aquele raio pequenininho não vai conseguir fazer, mas depois no final ele acerta. A ferramenta aí, se eu não me engano, tá de 20, tá? Vou aumentar um pouquinho. Ó, já acertou ali, ó, tá vendo? Então já não ficou bom. Já matou a peça. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar essa distância aqui no transa, eu vou passar para 140. Resolveria, tá? Eu poderia colocar uma ferramenta menor também aqui, que também ia resolver. Mas ela teria que ser bem pequenininha, ela ia deixar muito material no meio, tá? Resolve também. A gente pode tentar aqui, tá? Vamos só simular para ver só essa primeira parte. Três vezes, né? Com programação parametrizada. Ó, agora não pegou. Tá? Ele vai corrigir aqui, não vai pegar nisso também não, ó. Tá certo? Agora, vamos fazer só uma brincadeirinha aqui. Eu vou colocar o 130 e eu vou diminuir aqui o tamanho da minha ferramenta. Vamos colocar lá, deixa eu ver quanto que o fabricante sugeriu na primeira. Não, mas aquilo lá é uma outra situação. E eu vou colocar uma ferramenta de 12 aqui, tá? Eu mudo ela aqui, ó, selecionar ferramenta. Eu tô com a ferramenta 2 lá. Ela tá com 20, eu vou colocar 12 aqui. Tá? Só eu ponho cancela aqui, ele já fica com 12, tá? Se quiser confirmar, ela já ficou com 12, tá? Voltei o 130, vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai pegar. Tá vendo que ela deixou muito material? E outra coisa inviável, isso aqui está mais próximo disso que essa extremidade. Então, para eu passar uma ferramenta aqui no meio e retirar isso aqui, eu vou ter que fazer essa curva. Então, complica muito. Então, essa realmente também não é uma estratégia boa. Tá? Eu teria que arrancar, ela teria que ser um pouco maior que 15, teria que ser de 16. Então, para ela poder passar 1 milímetro e eu passar quase tangente ali. Então, vamos só pegar isso aqui. Eu vou mudar ele para 16, que vai estar no limite. É arriscado, né? Então, às vezes, por tentativa, a gente leva algumas horas aí fazendo essa programação até acertar, porque às vezes pega o caminho mais difícil no início, né? Essa da 16, tá vendo? Essa distância daqui para cá é 15, aqui tá com 13. Então, com 16 eu consigo passar uma ferramenta aqui, ó, vai estar 2, 3 milímetros daquela ponta ali. Se ela não pegar agora, ela pegou um pouco. Então, realmente não é uma saída, tá? Então, para resolver isso, o que a gente fez? A gente pegou, vou voltar aqui, ó. A gente foi lá e fez essa programação aqui, ó. Né? Eu fiz ele passando. Oh, cadê aqui? Ele passando a ferramenta por aqui, ó. Né? Ele fez isso aqui normalmente com uma ferramenta de 24, deu tranquilo. E depois ele fez esse contorno de uma vez só, mas também com uma ferramenta de 24.
porque aí ele consegue sair daqui um pouco, tá? Ferramenta de 24 vai ter 12 para cá, tá? Então ele consegue retirar. Não, na verdade, a hora que encostar a aresta aqui, ela vai ter 24 para lá, né? Tá? Então dá tranquilo. Então aí eu inseri tudo na mesma programação. Vamos ver aqui já direto no, para não estender muito. Então vamos lá, Program Manager, né? Eu fiz aqui o Trans 3, já deixei pronto, tá? Olha lá, o valor 130 certinho, não mexi, tá? O que foi inserido aqui, ó, o novo programa, esse programa 20 para 2 vezes, tá? E depois o L21, vamos lá. Então vamos lá, aqui o 20, que é aquele programa que ele vai, né, pegar de lado, né, e vai arrancando o material, tá? Fazendo ali um faceamento ali, né? Tá arrancando material. Vou fazer ele vai arrancar 2 de 6. Poderia colocar aqui, ó, 4 para ficar igualzinho, tá? E ele vai repetir. E eu vou pedir para ele repetir 3 vezes lá no programa, tá? Então esse é o programa. Corrigir aqui. Depois eu tenho que pedir lá, senão ele vai ficar com 12, tá? No L20. Bom, gente, a hora que eu corrigir aqui, para passar 3 vezes de 4, eu fiz uma alteraçãozinha, tá? Porque se eu deixasse do jeito que estava, como eu tinha deixado aqui, poderia colocar menos 4, com menos 4 daria menos 8, mas na outra ele continuaria ainda com menos 8, tá? Então o que eu fiz aqui para poder viabilizar isso? Eu fiz o seguinte, ó, ele vai fazer esse percurso, né? Veio aqui, desceu aqui, sobe aqui. A hora que ele chegar aqui, em vez dele vir direto para cá, ó, para eu não subir com Z e não atrapalhar a sequência, eu vim ele com G0 para cá e depois para cá. Aumentei um pouquinho aqui a distância, mas facilitou aqui a minha programação, tá? Aí ele arranca todo o material, tá? Aí eu não trabalho com Z, eu posso arrancar 3 de 4 tranquilo. Então vamos ver como que ficou, tá? Vamos voltar lá no programa. É o Trans 3, né? Abrir e simular. Arrancou 2 vezes, perfeito, né? Ó, tá? Então agora ele tá vindo de lá para cá. Mas tá arrancando as 3 vezes, tá? Aí ele não vai deixar material. E agora ele continua simulando, tá? Tranquilo, só para ver que não vai deixar nenhum resto de material. Tá, gente? Então é só para corrigir isso aí. Um abraço a todos, então até a próxima aula, que a gente deve falar sobre furações, aí depois a gente vai tentar gravar umas aulas dentro do laboratório, né? Tanto para o torno quanto para o fresamento, repetindo aí alguns exemplos que a gente fez aqui. Então até a próxima, gente. Grande abraço a todos.